que era uma coisa que eu gostava muito, 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 era o cinema, porque no cinema eu conseguia ver a luz, eu conseguia ver o enquadramento, a movimentação da câmera, como é que se resolvia as coisas, coisa e tal. E isso virou um aprendizado para mim, virou uma escola fantástica, o cinema. Mas você, quando assistia já os filmes, você já conseguia perceber isso, então? Já tinha esse olhar? Eu percebia isso. E em Paraguaçu tinha um cinema, né, o Cine São Manuel, e era muito interessante porque os filmes eram distribuídos por uma empresa de Botucatu, chamava Pedute, e os rolos de filme, eles viajavam de trem. E o trem passava em Paraguaçu, deixava o filme daquele dia e pegava o que havia passado ontem. Era aqueles filmes que os rolos eram bem inflamáveis também ainda? Era acetato, aquilo era inflamável. Então, era um processo de projeção, era uma coisa tecnológica para aquela época, era interessante. Mas às vezes acontecia algum acidente. Mas enfim, né, essa relação com o cinema, e eu digo cinema porque o cinema não ficava repetindo filmes. O filme que passava na terça-feira não passava na quarta. E outra coisa, a gente não estava com apenas um tipo de produção. Não era apenas o filme americano que entrava. Tinha filme mexicano, espanhol, italiano, japoneses, sempre de segunda-feira. Mas ele não repetia porque tinha muito filme para passar. Ele não repetia no dia seguinte. Primeiro porque tinha pouca plateia e segundo porque tinha muito filme. Né? Então, você imagina, né, um garoto adolescente, no começo da adolescência, vendo todos esses filmes, interessado na imagem, interessado na fotografia, eu fiquei, né, encantado com tudo aquilo. Aí o tempo passa, eu termino o colegial, mas antes disso eu passei num concurso da ferrovia que ligava São Paulo a Presidente Epitácio, passava em Paraguaçu Paulista, e ela tinha uma escola em Presidente Prudente. E eu ia 3 vezes por semana fazer esse trajeto, porque eu fazia um curso de formação de transporte em Presidente Prudente. Saía de Paraguaçu às 10 para as 6 da manhã, chegava às 7h30 em Presidente Prudente, entrava na escola até às 8, saía às 4 da tarde e pegava o trem de volta. Você viajava mais de 1 hora aí só para estudar. Só para estudar, de trem. Então, quando você falou, né, da janela do trem, eu usava a janela do trem como se fosse o enquadramento de uma câmera. Fosse de cinema ou fosse de fotografia. Né? E aquilo me encantava, porque eu ficava olhando, tinha a moldura da janela, as janelas eram retangulares na horizontal, né? E aquilo assemelhava ao enquadramento do cinema, ao enquadramento da fotografia, que é uma coisa que eu posso falar daqui a pouco sobre isso. Claro. E a cena externa era uma coisa que eu gravava na cabeça, eu ficava olhando aquilo, né? Como é que a luz do sol, né, batia sobre as árvores, sobre a paisagem, a fazenda, os animais, enfim. Quando chegava na estação, o que acontecia com as pessoas iluminadas que estavam na estação? Como é que elas se movimentavam? Como é que aquilo cabia naquela janela, coisa e tal? Para mim foi uma descoberta que eu só poderia terminar fotografando. Né? Então, aí eu ganhei essa câmera fotográfica e eu tinha um outro amigo que o pai dele tinha um laboratório de fotografia. Sim. Na cidade, e a gente usava o laboratório no final do dia para fazer revelações. Que naquela época a gente usava filme, não tinha nada digital, era filme, era analógico. E isso foi um grande aprendizado.